Mulheres no Brasil colônia entre 1570 a 1590. Esse vídeo é parte integrante da dissertação de Simone Barbosa dos Santos no mestrado do Prof. História, UESB. Faz parte da solução mediadora de aprendizagem. O nosso país pertenceu a Portugal, por um pouco mais de 3 séculos a partir de 1500. O tipo de sociedade que procuraram montar por aqui tentava seguir os moldes europeus, mais especificamente, o da nossa metrópole. Fosse aqui ou em Portugal, as mulheres eram tratadas como submissas e deviam obediência aos homens, primeiro ao pai, irmãos e depois, ao marido. Ana, Catarina, Maria e Lúcia são exemplos de órfãs que foram enviadas de Portugal para o Brasil para casarem com colonos. Havia escassez de mulheres brancas por aqui, a maioria era de indígenas, e tinha algumas poucas mulheres negras. Eram as autoridades religiosas que decidiam com quem as órfãs se casariam. O casamento era algo importante para a sociedade. Por essa razão, desde cedo, as famílias ricas faziam acordos visando futuros casamentos dos filhos. Geralmente, as meninas se casavam muito cedo, por volta dos 13, 14, 15 anos. Tem 2 filmes maravilhosos que falam das situações de algumas mulheres órfãs enviadas a contragosto para cá. Desmundo conta a história de Oribela, que é obrigada a casar-se com um homem rude e violento. Ela tenta fugir de um casamento que mais parecia uma prisão. O outro filme, As Órfãs da Rainha, conta a história de 3 irmãs, Leonor, Messia e Brites, que foram criadas bem próximas da Rainha de Portugal, e assim como Oribela são obrigadas a virem à colônia para casarem. Só Messia que não consegue pretendente, provavelmente por causa de uma deficiência física nos pés. Tem também um excelente documentário, A Santa Visitação, que conta as histórias de algumas mulheres que foram levadas à Inquisição. Tem como base depoimentos reais de pessoas que sofreram com a primeira visitação ao Brasil, a qual iniciou em 1591 estendendo até 1595. É importante conhecer mais sobre a nossa história. O Tribunal do Santo Ofício julgava casos de pessoas acusadas de heresia, ou seja, de agir contra os dogmas e moral da Igreja. As punições variavam de acordo ao pecado cometido. Houve pena de degredo, prisões, confisco de bens, dentre outras. Mulheres foram queimadas na fogueira acusadas de judaísmo, feitiçaria ou bruxaria. No Brasil não tivemos Tribunal do Santo Ofício, mas houve a presença de visitadores em períodos de visitações e também agentes inquisitoriais habilitados pelo Conselho Geral para apurar casos de transgressões à santa fé e moral católica. Morrer queimada na fogueira é uma execução de pena de morte, que nem sempre parecia ser suficiente para conter a perseguição da Igreja da época. Houve casos de condenação a uma morte dupla, como o de Ana Rodrigues. Ela morreu nos cárceres do Tribunal da Inquisição de Lisboa, mas o processo continuou e após anos de seu falecimento, teve seus ossos desenterrados para serem queimados em um auto de fé público, ocorrido em Lisboa. Não só as mulheres foram vítimas da Inquisição, mas o foco do mestrado foi gênero feminino. Numa época de dominação masculina, as mulheres quase não tinham direitos. A sociedade era patriarcal, ou seja, os homens eram os donos do poder e tinham autoridade sobre elas. Claro que havia mulheres que fugiam às regras, mas estas sofriam todo o tipo de violência moral e física, sendo apelidadas inclusive de loucas. Poucas eram as exceções. Mesmo assim, é importante lembrar que o protagonismo feminino não é algo que passou a existir somente no mundo contemporâneo. Muitas fizeram a diferença na sua época. Só para lembrar alguns nomes ao longo da história: Catarina Paraguaçu, Ana Pimentel, Dandara dos Palmares, Antonieta de Barros, Maria Quitéria, Clementina de Jesus, Anita Garibaldi, Nísia Floresta, Berta Lutz, Maria da Penha, Marielle Franco, etc. Muita coisa ainda precisa mudar. Veja os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024. Feminicídio bate recorde no Brasil em 2024, diz estudo. No total, 1.492 mulheres foram vítimas, o que representa a média de 4 mortes por dia. Em 2024, o Brasil atingiu o maior número de feminicídios desde o início da tipificação do crime, em 2015.
É o que aponta o novo Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública.